E aí, meus amores, eu sou a professora Raquel Garcês e hoje eu vou explicar para vocês multiplicação de radicais. Vamos lá? Só lembrando, se você não lembra sobre radiciação, propriedade de raízes e adição e subtração de radicais, corre lá no meu canal que já tem vídeo sobre isso e depois vem para cá, beleza? Primeiro, devemos lembrar que para poder multiplicar radicais, para poder fazer essa multiplicação, eles devem ter o mesmo índice, ok? Então, apenas o índice é a única restrição. Índice, lembrando, né? É o que fica aqui do lado de fora da raiz. Vamos lá, trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem como funciona na prática. Aqui, raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 5. Eles têm o mesmo índice? 3 e 3 tem, então perfeito. Não precisa ter o mesmo radicando. Aqui na multiplicação, basta ter o mesmo índice. E aí, como é que funciona? A gente vai repetir o índice e multiplicar os radicandos. Então, só multiplica o que está dentro. Então, raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 5 vai ser raiz cúbica de 8 vezes 5, que é 40. Aí, se der para simplificar, vamos simplificar que fica melhor ainda. Tá? Vou colocar aqui do lado, vou fazer a faturação do 40 para ver se dá para sair alguma coisa da raiz. Beleza? Então, 40 por 2, 20 por 2, 10 por 2, 5 por 5, 1. Como é raiz cúbica, a gente junta de 3 em 3. A cada 3, 1 sai da raiz. Né? Se tiver elevado ao cubo, ele sai da raiz. O 2 está ao cubo, ele sai, o 5 fica. Então, a gente pode escrever como 2 raiz cúbica de 5. Beleza? Próximo. Raiz quadrada de 15 vezes 2 raiz quadrada de 2. Então, vamos lá. As duas raízes têm o mesmo índice? Sim, índice 2, índice 2. Só que aqui foi um pouquinho diferente porque tem um coeficiente na frente, né? Que tem esse 2 na frente. Parece que está atrapalhando, mas está tudo certo. Depois dessa aulinha vai ficar fácil para vocês. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai multiplicar o coeficiente com o coeficiente, o que está na frente das duas raízes a gente multiplica, e depois a gente multiplica as raízes, ok? Igual a gente fez na primeira. Quando não tem nada na frente, é como se fosse o 1, certo? Raiz de 15 é a mesma coisa que 1 vezes a raiz de 15. Então, 1 vezes 2, 2. Aí agora a gente vai usar igual o primeiro. Raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 2. Vai ser raiz quadrada de 15 vezes 2, que é 30. Beleza? O 30 a gente não consegue tirar nada da raiz, então já vou deixar assim, ok? Vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos raiz quinta de 5 vezes raiz cúbica de 5. Agora nós temos um problema. Apesar deles terem os mesmos radicandos, né, o 5, os índices são diferentes, né? E na multiplicação a gente precisa dos índices iguais. Então, aqui a gente tem duas formas de resolver. Ou a gente multiplica, né, tanto o índice quanto a potência, né, para poder deixar os dois com o mesmo índice, tá? Isso tá na aula de propriedade de potência. Também qualquer coisa corre lá, de radiciação, perdão. Tá na aula de radiciação. Então, ou a gente multiplica e passa para o mesmo índice, ou, como eles têm a mesma base nesse caso, só serve por causa da mesma base, a gente pode transformar para uma potência, certo? Aqui é como se fosse 1, né? 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1, aqui também. Para passar de raiz para potência, vocês lembram? A gente repete a base, e aí o que está no sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o sol, lembra? O expoente aqui de dentro, ele fica no numerador e o índice fica no denominador, beleza? Então, raiz quinta de 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1 quinto. Vezes, aqui mesma coisa, repito a base, o que estava dentro fica no numerador, o índice vai para o denominador, ok? Então, vai ficar 5 elevado a 1 sobre 5 vezes 5 elevado a 1 sobre 3. E aí agora, utilizando propriedade de potência, agora sim, tem lá no meu vídeo de potenciação, multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base, que é o 5, e soma os expoentes. Então, 1 sobre 5 mais 1 terço, beleza? E aí agora, para somar frações, a gente tem que fazer
MMC, né? Entre 5 e 3, caso vocês não lembrem, se já souberem direto, já pode colocar o 15, né? Mas a gente consegue fazer fatorando os dois ao mesmo tempo. 5 e 3, dá para dividir o 3 por 3, aí o 5 continua, 3 por 3 fica 1. 5 divide por 5, 1 e 1. Agora acabou. E aí o MMC é só multiplicar todos os números daqui. Então, 3 vezes 5, 15, ok? Então, do 5 para chegar a 15, a gente tem que multiplicar por 3. Do 3 para chegar a 15, a gente tem que multiplicar por 5. Se eu vou multiplicar por 3 embaixo, eu tenho que multiplicar o 1 por 3 também, tá? Então, vai ficar 3 sobre 15, mais... Se eu multipliquei por 5 aqui embaixo, eu tenho que multiplicar o 1 por 5 também para poder manter a proporção ali da fração. Então, 5 sobre 15. Isso vai ser igual... Então, era 3 sobre 15 mais 5 sobre 15. 5, vou repetir a base, elevado a 8 sobre 15. Aí agora a gente consegue voltar para a raiz, certo? Porque se eu tenho um expoente fracionário, a gente pode voltar para a raiz. O que está no sol vai para a sombra, né? O que está no numerador vai para dentro. E o que está na sombra vai para o sol, vai para o lado de fora. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. Raiz 15ª de 5 elevado a 8. Beleza, pessoal? Parece difícil, mas é tranquilinho. Vocês também poderiam fazer colocando ambas as raízes no mesmo índice. Vou dar um exemplo disso depois. Vou deixar o quadro sozinho e já volto para mais exemplos. Beleza, pessoal? Vou apagar aqui e colocar os próximos. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Aqui o próximo exemplo. Nós temos raiz quarta de 3 vezes raiz cúbica de 2. Aqui nós temos índices diferentes, então a gente não consegue multiplicar do jeito que está. E as bases também são diferentes, então não dá para fazer o que a gente fez no exercício anterior, né? Quando tinha o mesmo radicando para poder utilizar como base da potência fracionária, tá? Nesse caso não dá para fazer. Então aqui a gente tem que colocar as duas raízes com o mesmo índice, fazendo também o MMC, tá? MMC entre 4 e 3 é 12. Então, para transformar essa raiz quarta em 12, eu tenho que multiplicar por 3. E aí, se eu multipliquei o índice por 3, eu tenho que multiplicar o expoente do radicando por 3 também, tá? Como não tem nada, é o 1, né? Então, tem que multiplicar 1 por 3. Aqui a mesma coisa. De 3 para chegar a 12, eu tenho que multiplicar por 4. Aqui não tem nada, é o 1. Também vou ter que multiplicar por 4. Então, como é que vai ficar? Vai ficar raiz 12ª de 3 ao cubo, certo? Fazendo essas multiplicações, vezes raiz 12ª de 2 à quarta, beleza? E aqui a gente pode juntar, né? E aí vai ficar 3 ao cubo, já vou colocar raiz 12ª, 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Fica 27 vezes 2 à quarta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Beleza? Então, vai ficar raiz 12ª de 27 vezes 16 é raiz 12ª de 432. Aqui não dá para simplificar, então fica assim. E agora, nosso último exemplo da aulinha de hoje, a gente tem raiz quadrada de 2, está multiplicando raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 5. Aqui nesse caso, como a raiz quadrada de 2 multiplica os dois, a gente tem que fazer o quê? Distributiva, ou chuveirinho, como muitos conhecem. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 tem o mesmo índice? Tem. Então, a gente consegue multiplicar, certo? Então, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 3, raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 5 tem o mesmo índice? Tem. Então, a gente consegue multiplicar. Vai ficar menos, né? Menos por mais dá menos. Raiz quadrada de 2 vezes 5, 10. Beleza?
E agora a gente tem essa subtração. E aí vocês precisam lembrar da última aulinha, que foi a adição e subtração de radicais, para saber, dá para simplificar, juntar ou não? Aqui no caso, não dá. Por quê? Para poder subtrair, eles precisam ser semelhantes. Precisa ter tanto o mesmo índice que aqui tem, mas eles também precisam ter o mesmo radicando que aqui não tem. Um é 6, o outro é 10. E a gente não consegue fatorar para deixá-los com o mesmo radicando. Então, acabou aqui. Raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 10. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de deixar aquele like. Comenta aqui se gostou da aula e quais temas vocês querem ver aqui no meu canal. Não esqueça de compartilhar com os amigos que também precisam saber sobre multiplicação de radicais. E, se ainda não é inscrito, não perde tempo, corre lá e ativa o sininho. Um grande beijo, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!